Vou falar da pandemia do coronavírus e desse momento histórico de um modo geral, do ponto de vista socioambiental. Então, primeiro queria trazer alguns fatores assim que as pesquisas em torno do surgimento do vírus têm colocado, alguns fatores que têm relação com esse surgimento e com o cenário que a gente chega hoje dessa questão sanitária e do coronavírus como um problema público relevante aí. Primeira coisa que as pesquisas levantam é que todo esse contexto tem a ver com um processo contínuo de expulsão dos animais dos seus habitats naturais, dos seus locais de moradia, seja pela redução das florestas, seja pela caça comercial, seja pela venda e compra de animais, os mercados que se estabelecem aí, a mercantilização dos animais. Então é um contexto que a gente vive cada vez mais ações de desmatamento, redução das florestas, como eu coloquei, seja para o cultivo de agricultura, seja para pastagem. Então, muitos territórios hoje no mundo são tomados pelas plantations ou por pastos para alimentar esses animais que assumem valor de mercado. Também as pesquisas colocam os processos de urbanização acelerada e uma relação destrutiva que se estabelece entre a cidade e a floresta, entre as cidades e as florestas. Então a gente vê que as causas da emergência dessa crise sanitária, as causas do surgimento do coronavírus, tem a ver com a relação predatória que a gente estabelece com a natureza e que passa também pelas nossas formas de alimentação, pelos nossos hábitos alimentares, pela indústria da carne e tudo mais. Se a gente pensa em termos da transmissão do vírus, a gente vê que a transmissão do vírus por todo o planeta aconteceu de uma maneira muito acelerada. E isso escancara a insustentabilidade da globalização neoliberal. Então, se a gente compara com a peste bubônica alguns séculos atrás, a peste demorou 4 anos para chegar até a Europa e hoje o coronavírus demorou algumas semanas para se espalhar no mundo inteiro. Então, a gente está falando aí da forma da gente se organizar socialmente e economicamente no mundo de uma maneira globalizada, que tem as marcas do neoliberalismo e que produz essa transmissão acelerada da doença. Então, a gente está falando da destruição ambiental como uma causa central aí do surgimento do vírus. E a destruição ambiental, na verdade, é causa do surgimento de vários patógenos. Estava vendo umas pesquisas sobre o derretimento das geleiras do permafrost, o solo do Ártico, e como que a cada derretimento de geleira, novos micro-organismos são liberados na atmosfera, o que pode fazer com que doenças que estavam adormecidas reascendam e também com que outras doenças surjam. Então, o surgimento das doenças está diretamente ligado com a destruição do meio ambiente e que gera novos patógenos em relação aos quais o nosso corpo não desenvolveu ainda ao longo da história uma resistência imunológica. Então, a gente está falando de processos de urbanização acelerada e de globalização neoliberal promovidos pelo modo de produção capitalista, o que faz que a gente tenha cidades extremamente dependentes das cadeias produtivas globais, alienadas em vários sentidos da sua alimentação e da produção de outros bens e serviços, que a gente tenha áreas rurais devastadas pela ecologia de plantation, como diz Anat Singh, usando esse termo, a ecologia de plantation, que simplifica todo o mundo de seres vivos, transformando-os em ativos financeiros, recursos econômicos, e proliferando mais do mesmo. Então, um local que tinha muita diversidade, o que acontece é que chega lá e põe só a soja, um produto único, né? Destruindo aí a diversidade. Em relação ao cenário dos povos da floresta, das populações indígenas, a gente vê aí as terras sendo cada vez mais mercantilizadas, as florestas sendo cada vez mais desmatadas, os povos indígenas sendo expulsos das suas terras, e um reflexo disso é a proposta de legalização da grilagem que circula no Congresso. Então, o que a gente tem que perceber é que faz parte da nossa estratégia enquanto ecossocialistas a gente entender a centralidade das lutas socioambientais, ou seja, as lutas que articulam a questão do meio ambiente com as questões sociais.
Então a gente está falando das lutas dos povos indígenas, que tem a ver com a sua própria organização, possibilidade de vida enquanto povo, e tem a ver com o desmatamento. A gente está falando da juventude, que exige que o meio ambiente seja preservado para as próximas gerações, que saia aí para lutar contra as mudanças climáticas. A gente está falando das lutas urbanas também, luta das populações favela e periferias por saneamento básico, enquanto aí um direito que está presente no conjunto dos direitos que compõem o direito à cidade. Então a gente está falando do impacto da ação humana sobre a natureza, que tem desestabilizado os ciclos fundamentais da Terra, como o ciclo do carbono, do nitrogênio e da água. Mas a gente não está falando de qualquer ação humana, a gente está falando de um momento histórico específico, que é a ação humana inserida nos marcos do modo de produção capitalista. Sempre existiu, quer dizer, sempre não, me corrigindo, há muitos anos, muitos anos, existe um impacto da ação humana no meio ambiente, mas o principal aqui é chamar a atenção para o impacto devastador que faz parte da essência do funcionamento do capitalismo. Então, é uma destruição que é constitutiva do capitalismo. A necessidade de aumentar a produção, que está inserido nessa lógica da produtividade, a necessidade de expandir o lucro, tudo isso, todas essas necessidades intrínsecas ao modo de produção capitalista, ou seja, sem essas questões, o capitalismo não existiria, faz com que a gente explore cada vez mais os recursos naturais, privatizando, mercantilizando a água, a terra, a energia e etc. Então, a gente vê também que os danos da crise ambiental e da devastação do meio ambiente não afetam as pessoas e os países de maneira igualitária. A gente vê que os países do sul global sofrem muito mais com a devastação da natureza. O que foi o processo de acumulação primitiva do capital, por exemplo? Se a gente volta, por exemplo, nas invasões dos europeus aqui nas nossas terras, na América Latina, explorando matéria-prima, explorando recursos naturais, a gente foi muito mais afetado por essas formas de exploração. E se a gente pensa dentro da nossa própria sociedade, como que as favelas e periferias, os povos indígenas e outros setores sociais mais vulnerabilizados sofrem com esse impacto, quando a gente vê que são populações específicas que não têm saneamento básico, ou quando a gente vê, por exemplo, o exemplo tão falado daqui do Rio de Janeiro da instalação da siderúrgica TKCSA lá em Santa Cruz. Por que não foi instalada na Zona Sul, foi instalada em Santa Cruz para gerar problemas respiratórios e problemas ambientais para a periferia. Então eu queria terminar esse vídeo falando de algumas propostas que estão presentes em um documento, um programa de transição para o ecossocialismo da Quarta Internacional, cuja seção no Brasil, a Comuna, faz parte, que é a organização que eu participo. Então, uma proposta tem a ver com a necessidade de a gente realizar uma transição energética, desinvestir no setor fóssil, extinguir o setor da produção de energia nuclear, que polui muito o meio ambiente, expropriar todos os projetos extrativistas com ênfase para o fracking, por exemplo, reconhecer a dívida ecológica que os países do norte têm com relação aos países do sul global, e inclusive suspender o pagamento das dívidas públicas que são operadas muitas vezes pelo imperialismo como forma de explorar esses países do sul, socializar o setor financeiro, porque as dinâmicas energéticas passam muito, as decisões políticas sobre as dinâmicas energéticas passam muito pelo setor, pelas dinâmicas do crédito. Então, coletivizar o setor financeiro, os bancos, extinguir a produção de bens secundários, então reinventando aí nossos hábitos de consumo, focando nas questões básicas e essenciais para a vida. Fim da propriedade privada de todos os elementos naturais, então fim da privatização da terra, da água. Redução da jornada de trabalho, porque a gente rompe com uma lógica produtivista, então a gente pode acabar com essa jornada maçante que impede os trabalhadores de exercerem outras formas de trabalho, desfrutarem da vida, do lazer, do entretenimento e outras coisas. Garantir os direitos dos trabalhadores nessa transição, porque naturalmente, extinguindo alguns setores de mercado, alguns postos de trabalho vão ser extintos, mas a gente garante a inserção dos trabalhadores com direitos. Reinventar nossas formas de mobilidade, tendo em vista aí o nosso modelo rodoviarista, que é bastante poluidor também e limitante.
E reforma agrária central para que a gente tire a nossa alimentação das mãos das grandes corporações, dos ritmos e dos ditames das corporações e passe a construir nossa segurança, nossa soberania alimentar baseado na agricultura familiar, agroecológica e tudo isso. Então, estou falando isso para a gente aproveitar esse momento de crise global, de crise da civilização capitalista, para a gente repensar nossas práticas, repensar nossas formas de vida e construir novos modos de vida e reivindicar aí o ecossocialismo, um socialismo que seja ambientalmente responsável pelo fim da destruição da natureza, que tenha como centro o planejamento democrático para que as pessoas nos seus territórios possam decidir sobre como gerir os recursos naturais, como se relacionar com a natureza, pelo fim da centralidade da humanidade, inclusive numa perspectiva multiespécies, horizontalizando todas as espécies e entendendo que a gente vive num emaranhado de espécies e que os seres humanos não são mais importantes que o resto, que os seres humanos não estão destacados do resto, que a gente é parte da natureza. E é isso.